ela produz a salvação, ela produz a santidade, ela produz uma vida, Senhor, que é dada no Teu altar. Uma vida, Deus, que está de fato sendo vivida para a honra e glória do Teu nome, Deus. Nós confiamos em Ti e somente em Ti, nós cremos no Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, nos livra das distrações, nos leva a nos concentrarmos e abre nossos olhos, nos levando a entendermos a Tua lei. Nós precisamos dela, Senhor, nós necessitamos dela em nome de Jesus, Deus. Assim nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Amém. Ora, queridos, imagine que você e mais algumas pessoas foram feitos prisioneiros com menos de 1 ano de idade. Imagine que a sua prisão se deu em uma caverna úmida e escura no fim dela. Lá você e essas pessoas ficavam amarradas com cordas na parede dessa caverna, lá no fundo. Todos os dias alguém apenas entrava e te dava água e te dava comida, e depois saía. E você não conseguia enxergar absolutamente nada fora da caverna. A única coisa que você conseguia observar eram algumas sombras que adentravam em uma das paredes da caverna. Era apenas isso que você conseguia enxergar do mundo lá de fora. Você cresceu nessa caverna, acorrentado e apenas conversando com aqueles companheiros ali de prisão, os quais vieram a parar ali, juntamente com você, na mesma idade que você tinha. E porque vocês eram muito novos, vocês não se lembram de absolutamente nada que existia fora dessa caverna. Não havia sido construído nenhum laço afetivo, nenhuma memória ali permaneceu, porque você era muito novo, quando você ainda foi feito escravo e colocado naquela caverna. A comida que você comia era a mesma todos os dias. E você julgava ser boa aquela comida, porque você só conhecia aquela comida. E quando chegava aquele prato de comida, você até mesmo se deliciava com ele. A sua cama era o chão duro, e você não se incomodava, porque você sempre havia dormido ali. Você também não ligava nem mesmo para a sua aparência, porque era muito escuro, e você não conseguia se ver. Você não possuía espelhos, e você também não via as outras pessoas que estavam com você nessa caverna. Você só enxergava aquelas sombras que vinham do lado de fora. Mas os anos foram se passando, e as suas cordas não foram trocadas, as dos seus amigos foram. E por isso, em determinado momento, você se viu livre, porque as cordas haviam se desgastado. E você olhou, e você mexeu sua mão, e você mexeu seus pés, e você viu que agora você poderia caminhar livremente. Você teve então uma brilhante ideia. Você resolveu andar para fora da caverna. Você resolveu sair da caverna em direção à luz que entrava e fazia sombra ali. Mas para sua surpresa, quando você saiu da caverna e ficou frente a frente com um mundo completamente desconhecido, a luz do sol era tão intensa que você demorou um tempo para conseguir de fato abrir os olhos e se acostumar e enxergar aquilo que estava ao seu redor. Árvores belas, flores maravilhosas, haviam seres voando em cima ali no céu, havia um barulho gostoso de um riacho que corria próximo à caverna, uma sensação maravilhosa daquele vento batendo agora na sua cara, batendo agora no seu corpo. Tudo era encantador, tudo era belíssimo, você ficou de boca aberta, a sua sensação era apenas uau! Como é que eu nunca tinha visto tudo isso antes? Como é que eu não sabia que tudo isso existia? Então você se deu conta que havia perdido toda essa maravilhosa criação de Deus durante tantos anos da sua vida e vivido tantos anos satisfeito ali dentro de uma caverna escura e úmida. Você então parou e pensou: eu devo correr? Eu devo fugir? Ou eu devo voltar e contar aos meus amigos e tentar libertar eles para que eles possam fugir junto comigo e possam observar quão belo é esse mundo aqui fora da caverna? Você pensou e decidiu voltar. Até que você chega aos seus amigos e você diz: olha, eu descobri um mundo maravilhoso lá fora. Esse mundo é lindo, esse mundo é precioso, esse mundo tem lindas coisas grandes que ficam se mexendo, fixadas ao chão. Você estava falando de árvore, mas você não sabia o que era uma árvore. Tem algumas coisas voando no meio ali do céu, e você falava disso, mas você não sabia que eram pássaros. Tem uma sensação maravilhosa de algo que bate na nossa pele e nos dá alegria, e nos dá um gosto bom, um desejo bom. Tem um barulho gostoso de ser ouvido. Lá fora tudo é maravilhoso. Você chegou para seus amigos falando com toda essa expectativa. Você chegou para eles tentando convencê-los a saírem também da caverna.
Mas esses homens viraram para você e disseram: você é louco. Nada disso existe. Nós nunca vimos nada disso, e por isso, como nós nunca vimos, isso não existe. Você, na realidade, é um louco. Você está delirando, você está inventando coisas. Nós vivemos ano após ano aqui nessa caverna. E nós não conseguimos enxergar nada lá fora. Então, com certeza, o que você está falando é mentira. Deixe da sua chateação, nos deixe dormir. Nós já somos livres aqui. Nós podemos dormir a hora que nós queremos, nós podemos comer, nós podemos falar, nós temos o chão para nos deitar. Você então fica extremamente triste e confuso, porque você não entende como aqueles homens preferem viver dentro dessa caverna escura, a saírem e usufruírem desse mundo belíssimo. Como é que eles podem desejar continuar sendo escravos e não livres? Como é que mesmo estando presos, eles acham que não são escravos, porque eles negam fugir da caverna e gozar de liberdade? Você fica extremamente confuso. Você não consegue entender. Você coloca a mão na cabeça e você diz: como é que pode? Eu não entendo. Você pode estar olhando para essa história e pensando: pastor, eu também me sinto assim. E queridos, nós nos sentimos assim, nós conhecemos ao Senhor, na verdade. Porque perceba, nós vivíamos na caverna do pecado. Nós vivíamos presos a laços de morte que nos conduziam ao inferno. Nós vivíamos naquilo que nós achávamos que era uma boa vida. Mas nós sabemos que aquela vida era terrível, porque um dia nós conhecemos a Cristo. Tivemos nossos olhos abertos pelo Senhor. E com os olhos abertos, você que já nasceu de novo, experimentou isso, você passou a enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. Você olhou para o mundo agora e você viu: eu vivia longe de Deus, eu era um escravo, eu era inimigo de Deus, mas agora em Cristo eu sou livre, agora eu tenho liberdade e agora eu posso usufruir de uma vida em abundância. Nós podemos agora orar e saber que Deus nos ouve. Nós podemos ter aquele vazio dentro do nosso coração, que é do tamanho de Deus e que só pode ser preenchido por Ele, tendo sido preenchido a nossa alma. Nós podemos hoje ouvir a palavra de Deus e exaltarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, cultuando ao Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós e somos agora capacitados a dizermos não ao pecado. E ainda nós recebemos do Senhor a principal dádiva, que é ter a vida eterna em Cristo, é poder usufruir a eternidade para sempre com o Senhor. Após essa libertação tão maravilhosa do pecado, nós experimentamos a realidade de chegarmos aos homens e contarmos a eles: olha, vocês estão escravos do pecado, vocês estão nas trevas, vocês estão perdidos, vocês estão longe de Deus, vocês não podem continuar vivendo nessa escuridão, vocês não podem continuar se corrompendo, praticando todo tipo de pecado, se prostituindo, se embriagando, andando afundados no medo, na culpa, na ansiedade. Não, vocês não podem mais viver assim. Só, queridos, quando nós chegamos e falamos isso para esses homens, o que nós encontramos foram homens que viraram para nós e que disseram: nós não somos escravos, nós somos livres. Vocês são loucos, nós não enxergamos nada disso. Pare de falar bobeira para mim. Eu prefiro ficar como eu estou. Não é verdade? É isso que nós encontramos do mundo. E talvez você já esteja pensando, se você conhece um pouquinho de filosofia, e você sabe de onde eu retirei essa história do mito da caverna de Platão. E ele tem tudo a ver conosco, tudo a ver com a nossa vida. E eu utilizei como propósito de ilustrar a terrível realidade da desgraça, da escravidão que os homens vivem em pecado, e da sua recusa de se arrepender e de se voltarem para o Senhor. Porque eles vivem nas trevas, e eles preferem continuar nas trevas. E o texto que nós lemos hoje mostra homens exatamente assim. Homens que, como nós lembramos no capítulo 8, estão discutindo com Cristo. Homens que tinham o próprio Filho de Deus na frente deles, pregando a palavra de salvação para eles, mas que rejeitaram esse Cristo, que disseram que esse Cristo ia se suicidar, que disseram que esse Cristo era um mentiroso, que se recusavam a crer nesse Cristo, até mesmo quando disseram que criam nesse Cristo, alguns deles não criam verdadeiramente. Nós temos aqui homens que eram escravos do pecado e se achavam livres. Nós temos homens aqui que confiavam na sua religião, na sua falsa religiosidade e no seu nome de família para que eles pudessem ser salvos. E queridos, assim como esses homens,
Ainda existem homens em nosso meio que vivem nessa perspectiva. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor com o desejo de que Ele ilumine o nosso coração com essa preciosa luz. Que Ele raie o seu evangelho sobre nós e Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos corrigir nossos caminhos onde nós temos errado. E se assim o Senhor quiser também, para que você que veio aqui hoje e está distante de Deus possa ser salvo dos seus pecados. Ser libertado da realidade do pecado por meio desse precioso texto da palavra de Deus. Que nos mostra de maneira clara e infalível que a falsa religiosidade não nos liberta e o nome da nossa família não pode nos salvar. Observe mais uma vez o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Ora, anteriormente o Senhor Jesus havia falado ali no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou para esses homens: se vocês conhecerem a minha palavra liberta vocês. Se vocês ouvirem a minha voz, vocês vão ficar livres. Esses homens agora, alguns deles no meio dessa multidão, após ouvirem um anúncio de Cristo, de que eles poderiam ser libertados, de que eles poderiam ser feitos livres, viram agora para Cristo como aquele homem que bate no peito e vai dizer assim: olha, nós somos descendentes de Abraão, nós jamais fomos escravos de alguém, como é que você pode dizer que nós vamos ser livres? Você percebe? É como se eles virassem para Cristo e dissessem: que coisa é essa? O que você está falando é uma asneira. Você está me prometendo liberdade, mas eu já sou livre. Quem é você para falar que eu sou escravo? Nós jamais fomos escravos. Essa é a fala desses homens. E perceba o orgulho deles, a confiança deles numa religião falsa. Eles viram para Cristo e dizem: olha, você não sabe que nós somos filhos de Abraão? Você sabe quem é nosso pai? Nosso pai é Abraão. Nós somos descendência dele. É como se ele estivesse falando: nós somos judeu puro sangue. A gente não é plebeu, não. Que estava longe e agora foi prosélito. Não, a gente não é isso. Nós somos judeus puro sangue. Nós viemos da descendência de Abraão, o pai da fé. Como é que o Senhor, como é que você quer me dizer que eu vou ser livre? Queridos, quanta cegueira. Quanta dureza de coração. Diante do príncipe da paz, do libertador, das almas que se rendem a ele, daquele que liberta os cativos. Eles negaram esse Cristo. Mas por que eles negaram esse Cristo? Porque eles se negaram a confiar no Messias. Eles preferiram a sua falsa religiosidade. Como assim? Perceba como eles estavam cheios de uma falsa religiosidade. Olha o argumento deles: nós somos filhos de Abraão. Ou seja, eles eram homens que eram da descendência de Abraão. E quem foi Abraão, queridos? Aquele que a Escritura nos chama de o pai da fé. Aquele que creu e que isso foi lhe imputado por justiça. Aquele que recebeu as promessas de Deus, de que Deus iria fazer dele um povo. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de ti uma grande nação. O povo judeu então veio de quem? Veio de Abraão. Eles achavam então o quê? Que por serem judeus de sangue, ou seja, por fazerem parte da família de Abraão, eles seriam salvos. Eles seriam agora libertados do seu pecado. Mas, queridos, essa não é a realidade que a palavra do Senhor nos ensina. Sabe por quê? Porque nenhum laço sanguíneo ou falsa religiosidade pode salvar um homem. Permita-me explicar isso a você com mais detalhes. Romanos 3:23 nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós paramos para olhar esse texto, nós podemos entender algo. Todos os homens, sem exceção, não há um homem que possa levantar a sua mão e dizer: eu não pequei. Todos eles pecaram. O único que não pecou foi Cristo Jesus, Deus homem. Porque ele obedeceu a lei em nosso lugar, porque ele morreu em nosso lugar. Mas tirando Cristo, todos nós pecamos. Sendo assim, eu tenho uma péssima notícia para você, que olha para a sua família e diz: a minha família é crente, eu vou ser salvo. Eu venho de uma família de crentes há tanto tempo e por isso eu vou ser salvo. Meu pai vai na igreja, minha mãe vai na igreja, meu avô ia na igreja, minha avó ia na igreja, meu bisavô, eles cresceram na igreja, eles serviram ao Senhor. Se você coloca a confiança neles,
achando que por conta deles você pode ir para o céu, você se frustra e você está perdido. Sabe por quê? Porque aqueles homens que serviram a Deus, eles não podiam nem salvar a eles mesmos, porque eles haviam pecado. E eles careciam, então, da glória de Deus, da redenção do Senhor, da graça de Deus. Aí então perceba, se aqueles homens não podiam nem salvar a si próprios, como é que eles podem te salvar? Como é que eles podem redimir a sua vida? Nem Abraão, queridos irmãos, poderia salvar a si próprio. E é por isso que Gênesis 15:6 diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o próprio Abraão foi salvo pela fé, porque era um pecador miserável como eu e como você. Os judeus, então, não tinham fé no Messias como Abraão cria. O que é que eles achavam? Eles achavam que eles seriam salvos porque Abraão foi salvo e porque eles eram descendência de Abraão. E com isso eles mostravam também que não tinham fé porque viviam em desobediência e não em obediência como Abraão viveu. E queridos, ainda hoje, em nossos dias, há homens e mulheres, às vezes adultos, às vezes crianças, que acham que são salvos porque seus pais são da igreja. Há homens e mulheres, queridos, às vezes dentro da igreja, que vão bater no seu peito e que vão dizer: olha, eu fui batizado quando era criança. Eu fui consagrado a Deus quando era criança. Meu pai fez isso. Eu sou da família da fé. E é por isso que eu vou ser salvo. E eles dizem, então, que um dia frequentaram a igreja, que fizeram uma oração quando era criança, e que porque toda sua família então é crente, eles serão salvos juntamente com os seus. A gente hoje que até mesmo acredita que seus parentes estão no céu intercedendo por eles. Você já viu isso? Gente que não ora a Deus, mas ora ao pai, ora à mãe. Gente que vai na entrevista de emprego e diz para o pai que morreu, para a mãe que morreu: me ilumina. Seja comigo agora, que o Senhor faça presente ali, me dá uma orientação para que eu possa aqui passar nessa entrevista de emprego, porque a confiança dessas pessoas reside em mortos. Mas, querido, se essa é a sua situação, você precisa saber hoje que laço sanguíneo nenhum pode salvar o homem. Seja você adulto, seja você criança, você precisa entender isso. Você que é criança e está aqui hoje sentado, adolescente, jovem, você precisa entender que não é porque seu pai vem à igreja que você vai ser salvo. Não é porque você todo domingo está aqui na igreja que você vai ser salvo. Essa não é a realidade. Não acho que porque seus pais se arrependeram e creram em Cristo, você também vai ser salvo, não. Se você não se arrepender dos seus pecados e crer verdadeiramente em Cristo, Jesus, você hoje está caminhando para o inferno. Isso vale para você também que é adulto. Isso vale para você também que é idoso. Porque, queridos, a única coisa que os nossos pais piedosos, mães piedosas, avós piedosos poderiam fazer para a nossa salvação, se eles eram crentes, eles fizeram. E foi o quê? Foi nos ensinar a palavra de Deus. E se você teve pai crente, mãe crente, avó crente, você experimentou isso. Assim como Timóteo. Homens que sentaram com você e que te ensinaram a palavra de Deus. E que falaram a você que você deveria se arrepender e crer em Cristo. E que apontaram para a cruz do Calvário somente, para aquele único mediador entre Deus e os homens. Mas veja, se você rejeitou durante todo esse tempo, esse ensino, você hoje se encontra perdido. Você hoje se encontra miseravelmente perdido. A não ser que você se arrependa e que você creia nesse Cristo, que foi ensinado e que por você foi rejeitado. E você precisa ter isso claramente firmado em sua mente. Nenhum laço sanguíneo vai te salvar. Seu pai e sua mãe não te salvam. Ninguém, a não ser Cristo, pode salvar. E esses judeus estavam confiando em Abraão para a sua salvação. Estavam colocando nele a sua confiança. Mas além disso, eles estavam colocando a sua confiança numa falsa religião. Perceba, se eles se diziam filhos de Abraão, eles professavam também crer no mesmo Deus que Abraão cria. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O Deus vivo e verdadeiro.
Eles eram então os judeus, o povo de Deus, vindo de Abraão. Porém, queridos, eles eram judeus exteriormente e não judeus também interiormente. Sabe por quê? Porque eles apenas professavam as práticas judaicas e viviam segundo algumas normas da religião judaica. E ainda que essa religião fosse verdadeira, o judaísmo, o qual até a época do Messias apontava para ele, para Cristo Jesus, aqui a promessa de Deus havia sido dada. Esses homens não viviam o verdadeiro judaísmo. Esses homens viviam um falso judaísmo, um judaísmo apenas externo, cumprindo algumas leis externas que levavam as pessoas a olharem para eles e dizerem: esse cara é um judeu, esse cara é bom, mas internamente, e escondidos às vezes, quebrando a lei moral, deliberadamente, quebrando a lei de Deus, desobedecendo a lei de Deus, várias e várias vezes, de uma maneira contínua. Nós sabemos disso, sabe por quê? Porque mais à frente Jesus vai dizer que eles eram escravos do pecado. Então veja, eram judeus de fora, mas dentro eles eram escravos do pecado. E isso não condizia com a vida de judeu. Porque o judeu verdadeiro deveria procurar ser santo como o Senhor é santo. Um judeu verdadeiro deveria procurar ter toda a sua vida para a glória de Deus. Um judeu verdadeiro era alguém que não era apenas circuncidado na carne, no seu prepúcio, mas era um homem que carregava dentro de si um coração que havia também sido circuncidado, um coração que havia sido transformado. E Paulo fala disso com muita propriedade em Romanos. Quando ele vai dizer no capítulo 2, versículo 28 e 29, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Percebe? Nem é circuncisão, aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão aqui é do coração, no espírito, e não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Veja o que Paulo está dizendo. Não é judeu apenas aquele que foi circuncidado. Não é judeu aquele que apenas bate na carne e vai dizer, eu fiz a circuncisão um dia. Não. O verdadeiro judeu é aquele que é judeu no seu interior, que o seu coração recebeu a circuncisão do Espírito, que foi marcado pelo Espírito. Não é um homem que anda segundo a letra, obedecendo apenas a letra para que outros homens vejam, mas é um homem que vive para a glória de Deus. Não é um homem que está procurando o louvor de outros homens, é um homem que não está pensando em agradar outros homens, é um homem que pensa única e exclusivamente em agradar a Deus. São esses homens que fazem parte do povo de Deus. São esses homens que de fato são filhos de Abraão. E não esses que achavam que eram filhos de Abraão, mas que na realidade se rebelavam contra Deus. Não faziam parte do povo de Deus. Porque viviam a verdadeira religiosidade. Porque não tinham seu coração transformado. Interessante é que eles achavam que eles eram livres. Porque eles praticavam essa religião. Eles achavam que eles seriam salvos porque eles tinham uma religião. Eu sou judeu, então eu sou salvo. Eu sou judeu, então eu sou livre. Mas por ser uma falsa religião, na realidade eles estavam cegos. Porque o próprio Cristo estava na frente deles. E eles não conseguiam reconhecer a Cristo. Eles se apegavam mais a ritos religiosos, sem fé. E permaneciam escravos do pecado. Porque eles se apegavam a falsa religiosidade. E com isso eles negaram aquele que era o libertador de todos os homens. Talvez esteja olhando para isso e pensando, o que é que isso tem a ver comigo? E eu voltaria a pergunta para você. Será que você não está na mesma situação? Será que talvez hoje essa não seja a sua situação? Será que nós não podemos estar nessa mesma situação? Queridos, nós precisamos examinar o nosso coração hoje. Isso é vital para a nossa vida. Examinarmos o nosso coração. Porque hoje, sem sombra de dúvidas, no meio daquele que se chama povo de Deus, do povo do Senhor, há muitas pessoas que se parecem com os judeus daquela época. Há muita gente hoje que é evangélico, né? Virou moda virar evangélico. Você bate no peito e sou evangélico. É bonito dizer isso. Era bonito dizer que era judeu naquela época. Era bonito dizer que você era um fariseu naquela época. Mas que são apenas de nome e não de coração. Gente que apenas externamente, mas não internamente. E se você quer se examinar, são pessoas que vão à igreja todos os domingos. Era assim que eram os judeus, todo sábado estava na igreja.
São pessoas que falam como crente, que andam como crente, que tem jeito de crente, que tem cheiro de crente, mas que nos seus negócios vivem mentindo para poder ganhar mais. Dentro da igreja, todo mundo sabe que é crente, mas nos negócios vive mentindo, vive enganando, vive sonegando imposto, assediando o funcionário, falando palavrão, tratando mal as pessoas. Mas quando chega na porta da igreja no domingo, coloca a Bíblia debaixo do braço, tudo muda, é outra pessoa, é irreconhecível. É essa pessoa que externamente é uma coisa, mas que internamente é outra. É gente que na igreja parece um santo, mas que dentro de casa, rodeado ali por quatro paredes, com a porta fechada, vive na prática da pornografia, se deliciando naquilo, não está nem aí. Amando aquilo, não está nem aí, ninguém diz. Mas ela sabe que vive assim. É gente que na igreja é santo, mas que fora da igreja tem outro homem, outra mulher, outra família, fora da sua esposa, fora do seu marido, fora da única família que você deveria ter. É gente que vem na igreja, às vezes levanta a mão. É gente que vem na igreja, às vezes chora. Que você olha e você nunca dizia aquilo, mas que você sabe que fora é outra realidade. É gente que na igreja dá paz do Senhor, abraça os irmãos, mas quando chega em casa grita com a mulher. Trata mal a esposa, e não tá nem aí para isso. Trata mal os filhos, é arrogante, é duro. E que talvez a esposa virasse e dissesse: eu queria que meu marido fosse aquele da igreja e não aquele que é dentro de casa. É gente que na igreja se diz corpo de Cristo, mas que na escola, na faculdade, vive se sentando na mesa dos escarnecedores e fazendo aquilo que eles fazem, conversando aquilo que eles conversam, indo para os lugares que eles vão, vivendo como eles vivem, mas que dentro da igreja vai dizer: eu sou corpo de Cristo. Meu pai é crente. Minha mãe é crente. Eu sou membro da igreja presbiteriana. Querido, se você é assim, se você está olhando para isso, se você se identifica com isso, talvez ninguém nunca te disse isso, porque o que tem sido dito hoje é que você vai dar dinheiro para a igreja e você vai ser abençoado. O que tem sido dito hoje é que você tem valor. Mas se você está assim, a realidade, de fato, que a palavra de Deus mostra a você é que você é um falso cristão. É que você é aquilo que Cristo falou, um hipócrita. É que você hoje é como um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É quando você vai no cemitério e você vê aqueles sepulcros de mármores todo bonito. Que as pessoas gastaram milhares de reais para construir aquilo dali. E que é belo por fora. Mas que você abrir ali aquele sepulcro, só vai ter sujeira. Só vai ter um cadáver em decomposição. Se você se descrente, mas vive no pecado, essa é a sua realidade. Pode parecer estar escondido, mas está escondido para as pessoas. Só que Deus é aquele que vê dentro do sepulcro. Deus é aquele que sonda o coração. Deus é aquele que está dentro do quarto fechado. Deus é aquele que vê quando você vai para um motel. Deus é aquele que sabe como você vive na sua empresa. Deus é aquele a quem você não pode esconder nada. Você pode enganar as pessoas. Você pode enganar o pastor. Mas você vai ter uma terrível decepção quando você estiver diante de Deus e souber que você não pode enganar ele. Esses homens queriam enganar o próprio Cristo. Nós somos livres, nós somos descendência de Abraão, nós somos judeus. Mas Jesus conhecia o coração deles. E Jesus vai dizer: vocês não são livres de coisa nenhuma, vocês são escravos. Percebe? Se essa é a sua realidade hoje, é isso que Cristo diz. Você na realidade não é livre, você é um escravo. Mas você percebe como ele é bom? Ele te trouxe hoje aqui para te alertar. Ele te trouxe hoje aqui para falar contigo. Ele te trouxe hoje aqui para dizer que a tua religião falsa não vai te salvar. Ele te trouxe hoje aqui para dizer que não importa de que família você seja. Ele te trouxe hoje aqui para dizer que sem Cristo você está perdido. E ele te trouxe hoje aqui para dizer que você deve se arrepender dos seus pecados e se render a Cristo. Que você deve mudar de vida. Passar a viver crendo verdadeiramente no Senhor. E queridos, como nós precisamos nos examinar isso hoje? Se nós temos sido uma coisa dentro da igreja,
e outra coisa fora da igreja. Porque Deus não aceita isso. Ele requer que seus filhos sejam praticantes da verdadeira religião, andem segundo todas as suas normas, venham de fato à igreja e cultuem ao Senhor, mas que não façam apenas isso externamente, mas sim homens e mulheres que amam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Homens como nós vimos no domingo passado, que não são apenas ouvintes, mas que são também praticantes da palavra de Deus. E a segunda lição que Cristo nos mostra é que nós precisamos então atentar para a pior escravidão que existe. Veja o versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Você percebe como Cristo dá um tapa nesses homens? Você percebe como Cristo deixa esses homens desnudos? Você percebe como Jesus coloca agora diante deles a vergonha deles? Veja, o Senhor quer dizer que a gente é livre? Nós já somos livres. Nós somos escravos, nós somos filhos de Abraão. Jesus agora vira para eles e vai dizer: olha, em verdade, eu quero dizer algo a vocês. Todo que comete pecado é escravo do pecado. E queridos, a dureza do coração desses homens era tão grande. E a gente diz isso porque isso a Bíblia nos mostra, né? O pecado nos torna burros. O pecado nos emburrece. Porque o pecado nos cega. Porque, veja, eles diziam que eles não eram escravos. Mas o povo judeu já havia sido escravizado várias vezes. Você deve se lembrar, né, como bem ponta William Hendrickson, que o povo judeu já foi escravizado no Egito. Todos nós contamos a historinha do Egito, não é verdade? Foi escravo na Babilônia. Foi escravo do Império Medo-Persa e na Síria. E nesse momento que esses judeus falavam que eles não eram escravos, mas eram livres, o povo judeu estava escravizado ao Império Romano. Eles estavam sob o jugo do Império Romano. Mas perceba, nenhuma escravidão dessa terra realizada pelos homens, nenhuma cadeia em que possam nos colocar, em que possam nos prender, se compara à escravidão que esses homens estavam sofrendo, ao dano que essa escravidão pode causar. Sabe que escravidão é essa? A escravidão do pecado. E é isso que Cristo mostra a eles. Todo o que comete pecado, eu quero que você entenda isso, é escravo do pecado. Por que essa é a pior escravidão, queridos? Porque essa escravidão não destrói apenas a nossa vida aqui na terra, ela também destrói a nossa eternidade. Mas para que você possa entender isso, nós precisamos primeiramente entender o que é que Cristo quer falar quando ele diz que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Será que ele está dizendo então que todo homem que peca é escravo do pecado? Porque veja, se Cristo estiver falando isso, então hoje todos nós somos escravos do pecado. Porque não há homem que não peque. Mesmo aquele que já foi salvo por Cristo ainda peca. É por isso que todo domingo nós arrependemos dos nossos pecados aqui pela manhã e à noite. Porque nós sabemos que nós pecamos. E porque João vai dizer que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e nós não temos a verdade em nós. Então veja, todos nós pecamos. 1 João 1,8 mostra isso. Então fica claro que Cristo não está falando aqui que o escravo do pecado é o que peca. Porque senão não existiria ninguém que seria liberto do pecado. E ele estaria mentindo. Porque nós acabamos de ler no início o versículo 36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então veja, há homens escravizados ao pecado e há homens livres. O que é então que Cristo está nos mostrando? Cristo está nos ensinando quando ele diz que quem peca é escravo do pecado, se referindo ao homem que vive no pecado deliberadamente. Ao homem que vive no pecado por sua própria vontade. Aquela pessoa que peca, e ela não está nem aí. Aquela pessoa que vive no pecado, que tem prazer no pecado. Que abraça o pecado e que não se afasta do pecado, que o pecado não mais a incomoda, que não procura ser santificado. É aquela pessoa, por exemplo, que todo domingo ela pode faltar à igreja, mas ela não está nem aí.
É aquela pessoa que mente, 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 mas ela não está nem aí. Engana, 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 mas ela não está nem aí. É aquela pessoa que sabe que está longe de Deus, mas ela não está nem aí. Essa pessoa, ela não está pecando como errando o alvo. Ela não está pecando querendo acertar, querendo fazer a coisa certa para a glória de Deus. Não, ela abraça o pecado. Ela ama o pecado. Ela vive deliberadamente no pecado. E João também nos ensina isso, a primeira carta, no capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica, essa é a ideia que ele está falando aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Entende isso? Quando Cristo está falando, então, que o homem que peca é escravo do pecado, ele está falando de homens que vivem na prática do pecado. E esses judeus eram assim. A capa por fora era religiosidade, mas quem olhava para eles poderiam ver, eles são santos. A aparência era boa. Eles enganavam as pessoas, mas eles não enganavam ao Senhor, porque o Senhor conhecia o coração deles, a mente deles e cada detalhe de suas vidas. Jesus sabia o estado em que eles se encontravam. Eles eram homens que eram escravos do pecado, estavam amarrados pelo pecado, não conseguiam se desvencilhar do pecado porque nem queriam. E queridos, que desgraça é quando o homem está nessa situação. Se você já nasceu de novo, você sabe disso. Você vivia no pecado. Depois Cristo abriu seus olhos, você disse assim: o que é que eu fiz? Quando Cristo abriu meus olhos, o que é que eu fazia? Como é que eu vivia nessa podridão? Mas se você hoje está aqui, você nunca entendeu isso, é porque você vive escravizado ainda ao pecado. Assim como nós vivíamos, irmãos. Como é que nós vivíamos sem Cristo? Como é que era a vida do homem sem Cristo? Nós tínhamos prazer no pecado, não é verdade? E nós nos afundávamos nele de tal maneira de que nós achávamos que isso era bom. Vamos dar algumas ilustrações para que nós possamos entender de como nós vivíamos. Talvez algumas delas não se apliquem a você ou a mim, mas vamos pensar em algumas coisas de uma maneira geral. Alguns viviam no pecado da embriaguez. E quando chegava o final de semana, sexta-feira, aquele desejo já batia, não é? Era noite de sexta-feira, o dia todo sábado, boa parte do domingo, bebida atrás de bebida, nos bares, em casa, onde quer que seja. Virava de um dia para o outro, era dor de cabeça, era vômito, ressaca. A gente achava que a gente estava fazendo o quê? Abafando, não é? Virava para os amigos e dizia na segunda-feira: tu não sabe o que eu fiz, cara, eu enchi a cara essa semana. Esse final de semana para mim, ó, foi bebida atrás de bebida, foi massa. Nossos filhos eram deixados de lado. Às vezes a esposa ia junto na onda. O dinheiro que poderia ser investido no estudo, em melhoria para casa, para a família, em benefício para a família, era entregue na mesa do bar, na roda dos escarnecedores. E as pessoas que vivem assim, nós ainda encontramos elas e falamos com elas, isso não é vida. Elas viram para a gente e vão dizer: olha, vocês é que são caretas, eu estou curtindo a vida. Eu é que sou livre porque eu posso fazer o que eu quero. Você olha para ele e faz: você é escravo da embriaguez. Você não consegue deixar a bebida. Porque é isso que acontece conosco. O pecado nos escraviza de uma maneira que a gente acha que é livre. Mas a gente é preso a ela. Quantas pessoas você não conhece está dizendo: o dia que eu quiser parar de beber, eu paro. O dia que eu quiser parar de fumar, eu paro. E é 20, 30 anos já nesse dito. Vai para o hospital, recebe diagnóstico. Se não parar, vai morrer, mas mesmo assim continua, porque nós amamos o pecado, queridos. Quando nós somos escravos dele. O que falar daqueles homens que são e mulheres que são escravos da pornografia? Pessoas que não conseguem ficar sem ver pornografia, gente que é incontrolavelmente guiada pelos seus instintos. Cada dia se afunda mais e mais naquelas coisas que eles chamam de sexo, mas que nada tem a ver com o sexo bíblico. Afinal, pornografia é verdadeira agressão, estupro, nojeira. As mentes dessas pessoas têm sido estupradas dia após dia, com imagens que elas nunca mais conseguirão tirar da sua mente. Você não consegue apagar as imagens que você vê. Você não consegue tirar isso da sua mente. E aquilo te escraviza, aquilo toma conta do seu ser.
Homens que têm amado o dinheiro acima de tudo. Homens e mulheres que trabalham sem parar, que não têm tempo para a família, que engordam sua conta corrente, mas que deixam a esposa, o marido e os filhos desnutridos de amor. Homens que amam o dinheiro acima de tudo, que acham que estão fazendo a melhor coisa da sua vida, não é verdade? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A ponto de que nós criamos até um nome para eles, workaholic, né? Viciados em trabalho. Aí você fala com eles, não, eu sou livre. Não, você é um escravo. Um escravo que corre atrás do vento. Um escravo que vai morrer, que vai deixar tudo. Um escravo que cuida das coisas dessa terra, mas não cuida da sua alma, não cuida da alma dos seus filhos. Veja, é isso que a escravidão do pecado faz. Ela destrói a gente e ela destrói quem a gente ama. Poderíamos falar do mentiroso, aquele que conta uma mentira e mais 20 mentiras para poder manter aquela mentira que ele contou, não é verdade? Aquele homem que naquele momento ele sabe, eu vou mentir para me livrar disso, mas na realidade ele se escraviza, porque a todo momento ele está atordoado, a todo momento ele está com medo. Será que alguém vai descobrir minha mentira? Será que alguém vai me achar? E é outra mentira para proteger, é outra mentira para proteger, e é outra mentira para proteger, e essa pessoa acha que se livrou do problema, mas na realidade ela se tornou escrava da mentira. Poderíamos falar ainda do preguiçoso, que se estica na sua cama, que sente a brisa do vento, do ventilador, ou o friozinho do ar-condicionado de manhã, e que acorda e que vira e diz: eu vou trabalhar para quê? Eu vou estudar para quê? Eu vou ralar para quê? Seu corpo é tão pesado pelo banzo da preguiça, que essa preguiça o escraviza, tirando dele toda a força para viver. São pessoas que acham que estão aproveitando a vida, mas na realidade estão perdendo completamente a sua vida, perdendo para a escravidão da preguiça, porque a preguiça os priva de viverem uma vida intensa para a glória de Deus. Queridos, nós poderíamos falar de todo tipo de pecado aqui e mostrar como ele nos escraviza, porque é isso que o pecado faz, o pecado escraviza os homens. Ele nos engana, ele nos leva a pensarmos que estamos fazendo algo bom, quando na realidade nós estamos destruindo a nossa vida e destruindo a vida da nossa família. E além disso, amarrados ao pecado, nós somos como homens dentro de uma jaula que estão sendo levados para o seu matadouro. Só que o matadouro não é uma forca, o matadouro não é uma guilhotina. O matadouro Jesus chama de um lago de fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se você hoje é escravo do pecado e você se acha livre, eu quero te dizer, você está enganado, andando em direção ao inferno. Porque é isso que Cristo diz. Você um dia vai estar diante dele, e você vai ouvir dele o que Mateus 7:23 diz, quando Jesus falou: então lhes direi explicitamente. E aqui eu queria fazer um parênteses. Hoje, quando a gente fala de inferno, as pessoas dizem: não fala de inferno. Isso magoa as pessoas. Usa outros termos, pastor. Fala de maneira diferente de condenação. Jesus diz diferente. Jesus diz explicitamente: eu nunca vos conheci. Então lhes direi explicitamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. E lá em Mateus 24 ele mostra para onde eles serem apartados: para o lago de fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, nós precisamos entender a realidade do pecado. Nós precisamos compreender isso. Porque o pecado promete prazer a gente. O pecado promete satisfação a gente. É desde o Éden isso. Se você comer, você vai ser como Deus. Foi isso que Satanás prometeu, não foi? Se você comer, você vai ser como Ele. Veja, você vai ter o poder dele, você vai ter a glória dele, você vai ter a satisfação que ele tem. É esse o engano do pecado. Ele promete prazer, ele promete satisfação, ele promete algo bom.
Você nunca foi pecar dizendo, eu vou pecar porque eu vou fazer algo ruim. Não. Você vai pecar porque você quer o prazer do pecado. Mas na realidade, o que ele te traz é prisão, é destruição, é amargura, é condenação. Como isso tem tudo a ver conosco, irmãos? Porque até mesmo nós que estamos em Cristo e que fomos já libertos do jugo do pecado, nós que fomos verdadeiramente libertados por Cristo, como ele nos diz no versículo 36. Nós que agora cremos, nós que agora temos o Espírito Santo, nós que agora somos capacitados a obedecermos ao Senhor, a vivermos para a sua glória, como nós precisamos atentarmos à realidade que o pecado nos escraviza, para que nós não caiamos mais na escravidão do pecado. Como você e eu precisamos saber disso? Queridos, Deus nos tirou de uma sexualidade pecaminosa. Deus nos salvou e nos tirou da pornografia, do adultério, da busca pelo sexo errado, da homossexualidade, para que nós não precisemos mais voltar a essa escravidão, a esses desejos incontroláveis. E você sabe quão terrível é quando o homem volta a isso. Todos nós conhecemos alguém que quis brincar com o pecado da sexualidade. Todos nós, infelizmente, conhecemos um homem ou uma mulher que foram libertos por Cristo, mas que começaram a conversar pelo WhatsApp com outra pessoa. Que começaram a sentar e rir e se divertir com outra pessoa. A sair com outra pessoa. E consumaram adultério. E nós vimos aquele homem degrau por degrau descendo a destruição. Aquela mulher degrau por degrau descendo destruição. E nós chegamos a essas pessoas e falamos: olha a sua vida, olha como você está, você destruiu seu casamento. Você arruinou seu testemunho para seus filhos. Você deu um péssimo testemunho à igreja. Você precisa se arrepender hoje. Essa pessoa continua abraçada com aquilo que a destruiu. Queridos, se nós fomos libertos do jugo da escravidão, nós precisamos nos atentar para que nós não voltemos a ele. Se Deus nos libertou do hábito da mentira, nós não precisamos mentir para não sermos escravizados de novo a esse jogo. Se o Senhor nos livrou da embriaguez, nós não precisamos voltar à bebida e voltarmos a esse caminho escravizante. Se o Senhor nos libertou da preguiça, a gente não pode ficar em casa dormindo no dia do Senhor e não vindo à igreja pela manhã. Por que você vem à igreja à noite? Por que você não vem pela manhã? Domingo após domingo. Eu sei que tem irmãos que trabalham, mas será que muitos não vêm por causa da preguiça? Veja, é um novo jugo de escravidão que você tem. Deus não te libertou para isso. Deus te libertou para você adorá-lo. E quando você não vem adorá-lo, é porque você ainda está escravo de algo. Você se deixou escravizar. Que áreas da sua vida você precisa hoje tomar cuidado? Para que você não possa mais cair na escravidão do pecado. Você sabe qual é o seu ponto fraco. Você precisa se fortalecer no Senhor. Orar ao Senhor. Buscar ao Senhor. E amar ao Senhor sobre tudo. Porque Cristo te libertou para que você pudesse ser livre. Você não pode ser como um porco que é lavado e que depois corre de novo para se sujar na lama. Ele não nos lavou para isso. Ele não operou sua redenção para isso. Ele não verteu seu sangue para isso. E você que ainda hoje é escravo do pecado, você que está aqui hoje entende que você tem vivido no pecado, que você está distante de Deus. Eu quero dizer para você, volte seus olhos para aquele que pode quebrar suas cadeias. Volte seus olhos hoje para aquele que pode te libertar. Não seja como um prisioneiro numa caverna escura que recebeu uma proposta de liberdade, mas recusou.
Não seja tolo a esse ponto de ser exortado hoje pelo Senhor e dizer: eu vou continuar na minha escuridão, eu vou continuar nas minhas trevas, eu vou continuar distante de Deus. Há muito mais para você experimentar nessa vida e na eternidade. Há uma vida de verdadeira liberdade que você pode experimentar hoje. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a escravidão em que você esteja, não importa mesmo quão cansado você esteja de viver preso nela. Não importa se você acha hoje dizendo que é impossível sair dessa vida, porque talvez esteja sentado e dizendo isso, o Senhor está falando que eu posso ser livre do meu pecado, mas o Senhor não conhece meu coração, o Senhor não sabe como eu sou incrédulo, o Senhor não sabe o que eu pratico, o Senhor não sabe a minha vida, o Senhor não sabe o que eu penso, o Senhor não sabe como eu estou afundado no pecado, para mim seria impossível, nem eu mesmo me aguento. Talvez seu vício seja tão grande, mas tão grande, que você já contou com ajuda de psicólogo, psiquiatra, de remédio, de qualquer coisa que seja, e você olha e você diz: não há esperança para mim, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer. Ou talvez você diga: mas eu amo tanto o meu pecado que eu não conseguirei ficar sem ele, é impossível para mim viver de outra maneira, pastor, é impossível. Se você diz isso, eu quero dizer algo para você, você está certo. Não há de fato salvação para você. Não há de fato um meio de você lidar com isso pelas suas próprias forças, pela ajuda de homens. Mas, queridos, a Bíblia nos ensina que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia nos ensina que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Veja, não é se você se libertar. Tem gente que está caindo na mentira do diabo para isso. Eu preciso me libertar do meu vício para que eu vá à igreja. Eu preciso me libertar da prática pecaminosa para que eu vá a Cristo. Essa é mentira do diabo. É a mesma coisa de você chegar e dizer: eu preciso ficar curado para que eu possa ir ao hospital. Isso não faz sentido, isso é tolice. Isso é algo que está sendo colocado na sua mente para que você permaneça longe daquele que pode te curar. Porque quem pode te libertar não é você. Quem pode te libertar é Cristo. Não importa o estado em que você esteja. Não importa o que seja na sua vida. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. O que é que você pode fazer então? Hoje, levantar os olhos para os montes. Hoje, levantar os olhos para o monte do Calvário, onde Cristo morreu. Hoje, levantar os olhos para aquele que pagou o preço numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que fez o impossível e venceu a morte. Hoje, o que você pode então é clamar a Ele, pedindo: me liberta, me transforma, quebra meu coração, destrói tudo se preciso for. Arranca esse coração de pedra, desgraçado, que não quer crer em ti, que não quer viver para ti. Eu não quero, mas o Senhor pode fazer. Eu quero te dar uma certeza hoje. Desafia o Senhor. Faça isso. Busque o Senhor hoje de todo o coração. Senhor, se a sua palavra é verdade, se o Senhor de fato pode fazer isso, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor mude meu coração. Se você buscar a Deus de todo o seu coração hoje, não importa a sua situação, vai se cumprir o que ele disse em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Retire seus olhos da sua cadeia. Retire seus olhos das suas prisões, porque você não tem força para vencer sozinho. Mas volte seus olhos para aquele que quebrou todas as cadeias, todas as prisões, que venceu a morte na cruz do Calvário. Porque se você buscar Ele hoje, você vai encontrá-lo. Você vai encontrar redenção, perdão, mudança de vida, restauração para sua alma. Você vai experimentar o que é ser liberto, você vai experimentar o que é ser livre, você vai experimentar o que é viver uma vida e vida em abundância. Uma vida onde você vai estar satisfeito, seja no pouco, seja no muito.
Uma vida onde você vai saber que se você fechar os olhos aqui, você abre os olhos na eternidade. Porque ele pagou o preço pelos nossos pecados em nosso lugar. Coloque sua fé nele. Experimente o que é nascer de novo. Experimente o que é ser feito uma nova criatura. Que o Senhor que nos liberta, que o Senhor que nos salva, que o Senhor que nos transforma seja glorificado, seja exaltado, e que Ele nos leve a novo céu e a nova terra onde habita a justiça, para que nós o sirvamos na beleza da sua santidade, aqui e lá. E que a Ele seja a glória, e apenas a Ele, eternamente. Amém. Fiquemos em pé. Vamos cantar ao Senhor em resposta àquilo que nós ouvimos. Vamos cantar a verdade do Evangelho em Isaías 53. Ele morreu para nos perdoar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só
e nos fazer Amém, Senhor. Somente por Cristo, Deus, única e exclusivamente por Ele, nós podemos ser libertos do nosso pecado, nós podemos ser resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor, Senhor. Somente porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande, entregando o Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Nós que merecíamos ser pregados naquela cruz, nós que merecíamos ser lançados no inferno, podemos receber da Tua parte perdão dos nossos pecados, restauração da nossa vida, plenitude do Teu Espírito Santo, Senhor, o próprio Espírito do Senhor habitando em nós. Nós podemos hoje, Senhor, dizer não ao pecado, nós podemos hoje, Senhor, caminhar em direção a uma vida de santidade, nós podemos, Senhor, experimentar o que é vida e abundância, vivendo obedecendo ao Senhor, vivendo junto com o povo do Senhor, e nós podemos também, Senhor, saber que quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós estaremos com o Senhor para todo sempre, em um local onde não mais haverá pecado, Senhor, morte, Senhor, tristeza, fome, ou dor, ou luto, Deus. Nossa esperança se encontra em Cristo, Pai, que nós possamos então estar atentos, Deus, para os enganos do pecado nessa vida, que o Senhor nos livre como povo Teu de cairmos neles, Pai, e quando nós, Deus, deslizarmos e pecarmos contra o Senhor, que imediatamente o Senhor nos conduza ao arrependimento, à mudança, Senhor, à busca por santificação. Guarda Teu povo, Pai, como o Senhor nos ensina. Nós somos ovelhas do Teu aprisco. Segura-nos, ó Cristo, nas Tuas potentes mãos, e não permita que ninguém nos arrebate dela, Pai. E se há alguém aqui hoje, Deus, que se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, que confessou a Cristo como o Senhor e Salvador, que falou contigo, Pai, que quer mudar de vida, Deus, nos dá a graça de podermos conhecer essa pessoa, para que nós possamos fazer aquilo que a Tua Palavra nos ensina, fazermos discípulos, discipularmos, ensinarmos a Tua Palavra, orientarmos esse novo irmão, essa nova irmã, Senhor, no caminho que ele deve andar e que ela deve andar, Pai. Que a Tua igreja continue a crescer, Senhor, em santidade, Senhor, em temor ao Senhor, em maturidade e também em número, até que Teus eleitos sejam todos remidos para a glória do Teu santo e bendito nome. Nos leve em paz, Senhor, para casa. Nos concede uma semana abençoadíssima, Senhor. Nos concede a graça de pastorearmos a nossa família, de protegermos, Senhor, os nossos filhos, de trabalharmos para a Tua glória. E, Senhor, que nós sejamos diligentes em nos prepararmos, Pai, já para o próximo domingo estarmos aqui a fim de adorarmos ao Senhor. Não como religiosidade morta, Senhor, não fazendo algo externo apenas, mas sim, Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos manda, fazendo de todo o nosso coração, porque o Senhor procura adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Leva-nos em paz, Senhor Deus, em nome de Cristo, Senhor Deus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre.